Oi, hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro que eu li recentemente, que é O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Primeiro eu queria pedir desculpas se vocês ouvirem algum barulho aí muito louco, porque tá tendo obra na casa do lado, então pode ser que vocês ouçam o meu cachorro latindo ou coisas de obra. O livro que eu li é O Crime e Castigo. Eu li essa versão, essa edição da Martin Claret. Eu não sei se é São Paulo o nome dessa editora. Eu ganhei esse livro do meu amigo Limão. Então, Limão, se você estiver assistindo esse vídeo, dá um joinha. Esse livro é enorme. Ele é super pesado. Ele tem umas 700 páginas. Ele é muito grande. Demorou muito pra eu ler. Eu demorei uns 2 meses pra eu ler. Ele é de capa dura. Ele tem essas ilustrações na capa que são muito, muito bonitas. Tem São Petersburgo aqui atrás, aqui um campo meio de sofrimento, sei lá. Aqui tem uma outra ilustração, que é o Raskolnikov, personagem principal, em seu quarto, meio que sofrendo. Esse livro é muito, muito bom. É um clássico da literatura russa. O Dostoiévski é um escritor russo muito famoso, né, muito renomado, conhecido no mundo inteiro. Quando eu li pela primeira vez Dostoiévski, eu li outro livro que não tem nada a ver com esse. Eu li Flores Brancas, Noites Brancas, não lembro, eu li no colégio. Aí, quando eu ganhei esse aqui, eu não estava preparada para esse livro. É um livro muito difícil de ler. Não por causa do vocabulário. O vocabulário até é ok, assim, mesmo por ser de uma época tão distante, o vocabulário dá pra ler tranquilo. Foi muito bem traduzida essa versão. Eu não sei se todos são assim, mas essa versão foi muito bem traduzida. O difícil é porque ele é muito concentrado. Não sei explicar, mas o narrador, que é um narrador observador, ele é muito fiel ao que está acontecendo na história. E você se sente na mente dos personagens. E como a história é muito angustiante, chega uma hora, você lê tipo umas 2, 3 páginas. Eu tava todo dia com esse livro, ele era uma bíblia que eu carregava por aí, me dando dor nas costas. Mas ele ia tipo umas 2, 3 páginas e já largava, falava, não aguento mais, tô cansada. Mas é um livro excelente. Ele conta a história do Raskolnikov, que é um ex-estudante de direito que mora em São Petersburgo, na época da Rússia czarista. E esse estudante, ele é muito pobre, muito humilde, como todo mundo mais ou menos naquela época, vivia mais ou menos aquela faixa de pobreza. E ele teve que largar a faculdade porque não conseguia pagar. Aí o início do livro já conta do período que ele largou a faculdade, ele já tá fora da faculdade, e já conta como ele tá lidando, assim, com a pobreza, né? Ele mora num cubículo, ele não tem direito que comer, passa muita necessidade. Aí ele tem uma ideia brilhante de matar uma senhora. Tem uma senhora, isso não é spoiler, gente, isso acontece bem no começo do livro, tá? Isso não é spoiler. Tem uma senhora que penhora objetos, né? Ela é uma senhora que trabalha com penhor. Os personagens levam lá seus objetos e ela dá um determinado valor. Só que ela pagava muito pouco para as pessoas, pelos objetos que elas levavam lá. E ela era uma senhora muito má, ela tratava mal as pessoas, ela cobrava, ela era muito má. E aí ele começa a tramar um plano para matar essa senhora e roubar o dinheiro que ela tem na casa dela. E ele vai até a casa dela e ele comete esse assassinato, ele assassina ela e a sua irmã mais nova, mas foi meio sem querer que ele matou a irmã mais nova. E ele faz tudo isso sem nenhum planejamento, ele não pensa no que ele tá fazendo, ele vai meio que no impulso, comete esse assassinato. E as pessoas descobrem que as senhoras estão mortas enquanto ele ainda está no apartamento, então ele consegue fugir por sorte. E tudo que se dá ali naquele evento, se dá por sorte. Aí, após esse crime que ele cometeu, ele começa a viver com o remorso, né, com os efeitos que o crime causou. Então ele fica imediatamente doente, assim que passa esse período de burburinho do assassinato ali na cidade. Ele começa a ficar doente, ele passa mal na delegacia, ele passa mal em casa. Aí a mãe e a irmã que moram no interior vêm visitá-lo, e acontecem vários eventos relacionados ao assassinato. E ele tem que acompanhar as coisas, o desenrolar da investigação muito de perto, porque ele tem um melhor amigo, que é o Razumikin, que é o melhor personagem do livro.
E esse amigo é muito amigo dos policiais, lá dos investigadores, então ele acaba acompanhando tudo, isso deixa ele muito angustiado, isso deixa ele muito tenso. E esse livro, ele, como eu comentei, o narrador observador, ele tá muito próximo da história, então ele conta cada momento de angústia do Raskolnikov, cada momento em que ele pensa em se matar, em que ele pensa em se entregar, em que ele pensa em fazer tudo. E esse livro, ele meio que, assim, de maneira geral, ele deixa aquela pergunta, né, se o crime compensa, porque o Raskolnikov não usufruiu do dinheiro da velha, ele começou a passar mal, ele ficou doente, ele ficou delirando, e ele passou a tratar mal as pessoas no entorno dele, a irmã dele, a mãe dele, o melhor amigo. Esse melhor amigo do Raskolnikov, ele é um personagem excelente assim ao longo da história. Ele é muito importante em vários pontos da história. Ele faz várias coisas que são muito pontuais e eu não vou falar. E ele sempre tenta levantar o Raskolnikov, levar ele pra voltar a estudar, pra voltar a trabalhar, pra tratar bem a mãe, a irmã, enfim. Aí acontecem várias coisas no decorrer da história e o final é surpreendente, assim, ele é muito bom. Mas foi um livro que eu demorei muito pra ler. Além de ser enorme e pesado, e eu ter que levar ele na minha bolsa todo dia, ele é muito intenso, muito denso, assim. A forma de escrita do Dostoiévski é bem característica, mas nesse livro, eu acredito que ficou muito claro, assim, o período que ele próprio passou na prisão, né? As angústias do Raskolnikov, o que ele pensa, a maneira como ele age, a maneira como ele enfrenta os policiais, os investigadores, como ele vai aos bares e fala abertamente que ele cometeu aquele crime e a sociedade não aceita, não entende, por N motivos. Eu acredito que seja um livro que é muito, muito bom, assim, foi muito bom e ele mudou muito da forma como eu enxergava os romances russos, assim. Eu tinha lido 1 ou 2 na escola e eu não tinha achado nada disso. E eu gostei muito desse livro. Eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler, mas quem for ler tem que levar na mochila, porque se levar na bolsa vai deslocar o ombro. E eu achei um livro excelente. A minha edição, como eu já comentei, é da Martin Claret, e ela foi presente, não sei quanto custa, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler, vai ser ótimo pra vocês, porque é um desses livros que tá sempre naquelas listas de os 10 livros da literatura mundial que você tem que ler, os 100 livros mais importantes da vida. É um livro muito bom, eu super recomendo. Tem post lá no blog falando sobre ele. Se eu não me engano, foi a minha leitura de fevereiro e março. Então, vou deixar linkado aqui embaixo o link pra vocês seguirem lá pro blog, se vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem ler. Pra quem ainda não leu, eu recomendo que leia. Pra quem já leu, quiser deixar um comentário aqui embaixo sobre algum ponto que eu esqueci ou que vocês acharam importante, comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Se quiser que outras pessoas vejam, clique em compartilhar. Se quiser acompanhar as minhas leituras e o que eu tô lendo agora e o que eu tô achando, é só seguir lá no blog, sigamarte.com.br. E é isso. Um beijo e até a próxima.